Está começando mais um programa da AME Osasco e você, eu sou Adriano Marques e junto com esse timaço aqui vamos levar até você o melhor conteúdo sobre os mais variados temas. Sejam bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu no canal da AME Osasco no YouTube, faça isso. Deixe seu like, deixe sua pergunta, tire sua dúvida, se inscreva no canal e, claro, participe conosco fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida ou dando a sua sugestão. Nós vamos começar hoje com a Emily Munhoz, que é médica psiquiatra, presidente da AME Osasco, homeopata, analista junguiana e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Mi, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada mais uma vez. Agora deu um upgrade aí no cargo aí, né? Agora as coisas estão melhorando, né? Viu? As mulheres agora estão exercendo o papel que devem exercer, né? Falei pra vocês, o ano passado que 2019 ia ser melhor, pessoal, tá vendo? Já começou. Demorou, né? Conosco também Alejandro Vera, médico psiquiatra, vice-presidente da AME Osasco, coordenador do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Bem-vindo, Ale. Um grande abraço, uma alegria estar aqui novamente. E um abraço para todos aqueles que nos assistem, né? Desejando desde já um 2019 maravilhoso. E para você que pediu aquela ênfase no momento de apresentá-lo, agora sim o nosso imperador, né? Alan Della Bella, tesoureiro da AME Osasco, psicólogo e também membro do Departamento de Saúde Mental da AME Brasil. Bem-vindo, Alan. Obrigado. Começando 2019 com essa felicidade de estar aqui com esse grupo, compartilhando conteúdos e aprendendo muito também. Felicidade de estar aqui. Alan, para quem começou, pegou o bonde andando, não sabe, eu acho que 2019 merece uma explicação. Por que imperador? Essa é uma brincadeira que eles vêm fazendo por conta do Império da Costela, que é o meu restaurante. Ale, 2019, como é que tá? A gente vai ter várias novidades, né, ao longo do ano e com a apresentação dos programas a gente vai levando ao público, seja pelo Medinesp, que depois a gente vai falar um pouquinho mais na metade do ano, na época do Corpus Christi, e seja pela segunda jornada da Associação Médico Espírita de Osasco, que será realizada em setembro deste ano, e em breve com as datas já definidas, com os palestrantes. Então o público vai ficando atento, a gente vai divulgando também através de nossas redes. Mi, o que esperar de 2019? Muito trabalho, muito estudo. Na AME Osasco, o principal evento vai ser a jornada mesmo, mas tem o nosso curso também, que sempre é transmitido no YouTube, não é? A continuação do livro Saúde Integral. Quem está inscrito no nosso canal também pode acompanhar. E é isso. Muito crescimento, se Deus quiser. Pessoal, e mandar um abraço a todos da Morada Ismael, né, Leandro? Gilda e companhia que sempre nos ajuda e nos auxilia também. Sem dúvida, o pessoal que nos acompanha da casa, do Grupo Assistencial Espírita Ismael, da Morada Ismael, né, que nos acolhe, e outros companheiros também que têm mandado mensagens com uma certa frequência, têm divulgado nossos eventos, enfim, os nossos programas. Então, um grande abraço a todos. E a você que nos acompanha, lembre-se sempre de deixar sua pergunta. Um feliz 2019. Esse é o primeiro programa do ano, vai ter muitos ainda pela frente. Lembrando que a gente sempre grava anteriormente e depois vai ao ar. Agradecer ao Carlos que faz a nossa edição, que faz todo o trabalho para que você possa ter o melhor conteúdo, a melhor edição acompanhando o programa conosco. Mas deixe sua pergunta e que você tenha um ano repleto aí de felicidade, de alegria e que possa ser um ano também junto conosco aí de muita paz, de muita felicidade. Hoje nós vamos falar de mentes psicóticas. Não, brincadeira. Na verdade, é a psicose na visão médico-espírita. Eu falei de mente psicose porque a minha é uma dessas. Eu estou tentando me achar aqui em 2019, então vamos começar com esse tema. Alejandro, Emily e Ala. Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta básica, mas bem complicada. O que é psicose? Como entender? Qual a visão, né, da médico-espírita da psicose? Quando a gente fala nos transtornos psicóticos ou nas síndromes, né, psicóticas, pensando nas síndromes em si, nós vamos lembrar a síndrome como esse conjunto de sinais e sintomas, caracterizado, obviamente, por esses sintomas ditos psicóticos, que encerram uma série de doenças mentais, nas quais vão se caracterizar por esses sintomas que eu já disse, que basicamente são aquilo que nós chamamos de alucinações ou delírios. Dentro das psicoses, a doença mais conhecida, que é mais estudada, enfim, que o público mais conhece também é a esquizofrenia, que é uma doença extremamente complexa também. Ao longo do programa a gente vai conversando sobre isso, mas voltando um pouquinho daquilo que a caracteriza em si, como sintomas psicóticos, vamos lembrar das alucinações, que em especial são as alucinações auditivas e as visuais, daquilo que não é compartilhado com o outro, e existe uma diferença
entre aquilo que pode ser entendido como alucinação e ilusão, e essa diferença é importante, porque nós pensamos em ilusão. Por exemplo, eu vejo uma cortina se movendo e eu faço uma interpretação equivocada daquilo, entendo, por exemplo, que é um espírito se movendo, é uma ilusão, existe uma base concreta para aquilo. Na alucinação não existe essa base. Então, posso estar dizendo que ouço vozes ou vejo coisas, isso é a base da alucinação. E o delírio é um rompimento ou uma alteração daquilo que nós chamamos de juízo da realidade, ou seja, de uma interpretação da realidade, no qual existe esse rompimento, e aí começo a imaginar coisas em cima daquilo que me rodeia. Então, vejo uma câmera, como a câmera que está nos filmando, e aí eu interpreto isso como alguém que está querendo me observar através da câmera para me perseguir e assim por diante. Isso acontece, na verdade, no programa, porque a gente olha para a câmera e tem o Carlos observando. Mas não é uma psicose, então não chega a ser... Não chega a ser o delírio. Ufa, então já metade dos problemas estão... Emily, nessa questão que ela está colocando? Então, fora os delírios e as alucinações, que são os principais sintomas, também a desorganização do comportamento e do pensamento. Tem essa desorganização, na verdade, né? Uma quebra do raciocínio lógico e da possibilidade de viver de uma maneira organizada. Isso também acaba fechando as características das síndromes psicóticas mesmo. Alan, pegando o gancho do que vocês colocaram, essa questão da identificação. Nós temos uma facilidade em identificar, talvez de uma maneira até preconceituosa, no outro, no que está próximo a nós, identificar, olha, talvez seja isso, talvez seja aquilo. Como identificar, pegando o campo psicológico, em nós mesmos, isso que o Ale e a Emily colocou? Como todos os outros transtornos, né, a gente sempre olha para o lado sombrio do outro mais do que o que a gente olha em nós mesmos. Sim. Mas a gente sabe que esses eventos traumáticos e profundos, como são as questões psicóticas, vamos debater isso também. Existe um envolvimento, né, de toda a família, a importância da família dentro do tratamento e até nas questões reencarnatórias, que a gente sabe que há um comprometimento também do familiar, e de todos os adventos espirituais que vêm também acompanhando esse problema de ordem mental, né? Então, acho que vai ser importante a gente debater sobre isso para entender melhor qual a conduta do espírita dentro da casa espírita, de como poder acolher o paciente que apresenta esses traumas e qual o melhor manejo de se conduzir para que a pessoa se sinta mais capacitada no enfrentamento dessas questões. Pessoal, vocês vão perceber ao longo do programa que algumas questões espirituais, como a gente tinha comentado, nós vamos deixar para o segundo programa. Então vai ter continuação disso. Fica tranquilo, Adriano, mas não falou muito da parte espiritual no primeiro. No segundo programa, vocês vão acompanhar exatamente essa questão para a gente poder identificar bem, já que o tema é psicose na visão médico espírita, a gente separou isso para que você possa ter um acompanhamento. Emily e Ale, tem uma questão interessante que quem fez essa pergunta foi a Daiane, e ela diz o seguinte, Daiana, perdão. Fazemos exames de rotina para checar a saúde física, tratar e prevenir enfermidades orgânicas. Devemos fazer o mesmo quanto à nossa saúde mental na prevenção de transtornos e psicoses? Daiana de Suzano. Muito bem. Com exames, não. Exame não, infelizmente, né? Adoraria, seria ótimo, mas por isso que eu brinco que psiquiatra não é médico, porque de fato a gente não tem toda essa possibilidade de perceber de forma externa as questões. Então, não tem um exame nenhum que detecte isso. O que é importante é a gente primeiro ter uma noção do que são transtornos mentais no geral, né? Então, acho que é até legal a gente colocar aqui pela Organização Mundial de Saúde qual é a definição de transtorno mental, para que a gente saiba, né? Então, se caracterizam por alterações mórbidas no modo de pensar ou do humor, ou também alterações mórbidas ou patológicas do comportamento. Então, quer dizer, são coisas diferentes do que a gente convenciona como normal. Bom, o que é normal? Complicado. Complicada essa definição que nem os manuais de psicopatologia chegam a uma conclusão.
não é? Mas... que foi, Adriano? Você não está se Eu tô aguentando. rindo porque o Alejandro olha para mim e eu já ouvi isso dele num consultório. Adriano, você não é normal. E aí eu lembrei disso agora. Mas vamos lá. É normal. Estou tentando descobrir em mim. Não, essa é uma definição que anda pela filosofia, que anda por diversos campos, e é muito difícil ter uma definição, que também, na verdade, a gente não tem nos manuais de psicopatologia. Mas, na realidade, assim, são alterações que causam um prejuízo funcional, né? Então, também, pelo DSM-5, o que a gente percebe é isso, né? São alterações que causam sofrimento e impacto nas atividades do dia a dia. Então, se a pessoa, né, percebe no familiar ou nela mesma uma alteração no comportamento que fugia ao habitual dela, vamos colocar assim, qual que é a nossa referência de normal? Nós mesmos, não é? Então, assim, nós mesmos. Então, até então, eu venho me comportando dessa forma, né? Em toda a minha vida eu tenho uma variação. Claro, todo mundo tem uma variação. Mulher, então, vamos combinar que, meu Deus, né? Tem uma variação, mas isso é dentro do normal, dentro do seu padrão de funcionamento. Agora, se isso muda e isso começa a trazer muito prejuízo na vida, uma alteração, poxa, eu não consigo mais fazer as minhas atividades, o que eu fazia antes, poxa, eu deveria, então, nesse momento da minha vida, estar trabalhando e estudando, e eu não estou conseguindo, por conta de uma alteração no meu comportamento, por conta de questões psíquicas, ideias, ou, enfim, que apareceram, isso tem que ser olhado, tanto em mim como no meu familiar. É esse o grande sinal de alerta. Infelizmente, eu não tenho um exame de sangue, mas eu tenho esse sinal de alerta. Alan, rapidinho, só antes de você comentar, isso que a Mi está colocando, nessa questão, pegando a questão psicológica, mas, por exemplo, o mundo está muito diferente. A velocidade das coisas, a velocidade de informação, né? Se você, por exemplo, entre nós aqui, jovens, falarmos da queda do muro de... da queda do muro de Berlim, é uma coisa muito recente para nós, porque fez parte da nossa vida. Mas se você fala isso para um jovem e ele fala, mas quando foi isso? Fala, não, década de 80, 90, e fala, você está doido? Como é que é essa questão que a Mi colocou aqui, da gente observar essa questão do normal, né? Porque a rotina está muito diferente, está muito mudada e cada vez mudando mais. Eu acho que, como a Emily falou, que a gente pode observar dentro do próprio comportamento o que é comum, a gente ter uma forma de agir no dia a dia, que vai se tornando parte da nossa reação, das nossas habilidades sociais, daquilo que é o nosso repertório de conduta diante de todas as nossas atividades. De repente, a gente começa a ter um comprometimento social naquilo que a gente está fazendo e observando com um pouquinho mais de atenção, nós vamos ver comportamentos incomuns, comportamentos que não faziam parte do nosso repertório. Por exemplo, Alan, quais? Olha, algo mais extravagante, a criação de uma realidade paralela que só encontra ressonância na minha forma de ver. Todas as pessoas não conseguem compartilhar daquele pensamento confuso que eu nutro, uma certa persecutoriedade e que me causa sofrimento para além daquilo que eu estou enfrentando. Então, são observações que dentro da minha visão pessoal é sutil, mas daqueles que observam de fora percebe algo muito maior do que aquilo. Então, a gente vai criando interpretações de ordem mental que nos geram sofrimento, que nos geram dores. E a gente sofre com aquilo. O sofrimento, ele independe do fato, né? Ele depende da leitura que eu faço do fenômeno. E essa leitura é degenerativa, ela é uma leitura sombria dos fatos. Então, quando a gente se debruça sobre isso, percebe que isso não é comum, que está gerando sofrimento, que há uma controvérsia na interpretação, eu acho que é uma forma bem bacana da gente começar a perceber que não tem algo legal acontecendo conosco. Fazer uma escuta qualificada, o que é isso? É eu considerar o que o outro está me dizendo. Né? A gente percebe, às vezes, no transtorno psicótico, uma resistência em aceitar o apontamento de todo mundo sobre um fenômeno e se fecha, se ficciona na realidade que você constrói, sem dar esse tipo de abertura de uma forma mais abrangente.
Poxa, tem uma pessoa falando que eu estou alterando muito de humor, a segunda pessoa me disse, a família toda está falando, no trabalho as pessoas estão me dizendo, eu preciso lançar a mão de que isso seja possível mesmo, né? E a partir daí observar com mais carinho e procurar ajuda. Acho que esse é o caminho. Ale, há diferença entre psicose e neurose e quais são? Participa da pergunta. Há suas diferenças, embora hoje, pensando nos manuais de classificação diagnóstica, a gente não segue muito por essa linha das psicoses e da neurose. Talvez a Emily consiga trazer melhor para a gente dentro de uma visão analítica, ou como a psicologia junguiana vê isso, ou mesmo lá atrás com Freud, em que se fazia essa divisão. Mas dentro, seja do DSM-5, que é o manual estatístico e diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria, ou mesmo a CID-10, já migrando para a CID-11, que é o nosso manual da Organização Mundial de Saúde, de classificação diagnóstica, existem, obviamente, diversas categorias, mas que você não faz uma divisão tão exata com psicose e neurose. Mas tem as suas diferenças, claro. As psicoses, obviamente, caracterizadas por esses sintomas que eu já citei, talvez as neuroses dentro de outras características mais do comportamento, do humor. Basicamente, eu creio que seria isso, né? Então, caminharia mais ou menos por aí. Mas hoje a gente já não faz uma divisão tão exata como se fossem dois grandes conjuntos. Até porque não há tanta necessidade de separar isso, né? Ou há necessidade, não? Então, na verdade, assim, na psiquiatria clássica, na psicopatologia clássica, essa divisão era feita. Não é? Então, na verdade, existe a neurose de angústia, que hoje a gente tem como os transtornos de ansiedade. A histeria entra como um quadro neurótico, a depressão, um quadro neurótico. Então, hoje em dia, o que são as neuroses? São principalmente os quadros de transtorno de ansiedade, depressivo, mesmo os transtornos de personalidade, que estão contidos assim nos manuais diagnósticos atuais. Então, hoje em dia, oficialmente não existe mais essa classificação. Essa é uma classificação da origem da psicopatologia, ou seja, da origem, como começou a originar o pensamento, para a gente começar a entender e diferenciar as patologias mentais. Não é? Então, assim, pela visão, por exemplo, da psicologia analítica, como é que é visto um quadro neurótico? Um quadro neurótico é quando se tem um bloqueio, né? Então, na verdade, a psicologia analítica junguiana, ela lida sempre com a relação, como a consciência se relaciona com o inconsciente, né? Então, na verdade, Jung se propunha a olhar o inconsciente. Ele não estava muito preocupado com o que a gente tinha na consciência, ele estava preocupado como o nosso inconsciente influencia na nossa vida. O quadro neurótico é quando eu coloco um bloqueio ao acesso ao inconsciente. Então, são as defesas. O ignorar-me? Eu não dou tanta atenção? Né? Isso, na verdade, assim, primeiro identificar, né, quais são os sinais que vêm do inconsciente. Jung traz isso como a simbologia, né, as imagens e os símbolos que vêm do inconsciente. São conceitos, enfim, né, Jung era complexo. Mas, assim, na verdade, é o bloqueio. Eu não olho para o que vem para o meu inconsciente. Ou seja, né, está vindo um sonho. Faz um mês que eu sonho que tem alguém me perseguindo. Mas, sei lá, eu acho que eu estou com medo de... Teve muito assalto aqui, por exemplo. Na visão junguiana, o inconsciente está te mostrando algo dentro de você que está te perseguindo de alguma forma. Algo que você precisa olhar, que você está fugindo, mas está te perseguindo. Então, é visto de uma forma simbólica. Então, a neurose breca essa visão, coloca um bloqueio ou as defesas, né, para simplesmente não entrar em contato com isso. Quanto menos eu entro em contato com isso, mais sintomas, certo? Então, seria, na verdade, isso. Já pela visão junguiana, a psicose é uma invasão do inconsciente. Então, seria assim... Jung colocava como um contínuo de sintomas. Então, eu vou bloqueando o acesso ao inconsciente. Eu não consigo perceber nada, só a minha vida consciente.
aquilo que está no inconsciente vai tomando força, vai ficando mais forte, vai ficando mais energizado, que é o que a gente fala, vai deixando mais, com um acúmulo maior de energia psíquica no inconsciente. E chega um momento que aquilo rompe. E o inconsciente vem para a consciência. Então, por isso a desorganização do pensamento do psicótico. Né? O psicótico, ele, na verdade, ele não tem um discurso organizado. Ele fala de uma forma desorganizada sobre diversos assuntos, arboriza, e vai para cá e vai para lá. Ou seja, quer dizer, o inconsciente tomou forma, ele está ali falando... Por si. É um outro ele que está falando, né? É um outro ele que veio à tona. Não é? Então, na verdade, ele fala de uma maneira simbólica. O legal disso que a Emily está trazendo, né? Porque são os distintos olhares em relação a uma doença que é tão complexa como a psicose. Sim. Quer dizer, Jung vai trazer o olhar da psicologia analítica, provavelmente Freud traria um outro olhar, a psiquiatria clássica um outro, hoje a psiquiatria se aproximando cada vez mais das neurociências, vai ter um olhar muito direcionado para o sistema nervoso central, ou seja, o cérebro e todas as suas modificações dentro dos quadros psicóticos, e vai tentar explicar todos esses sinais e sintomas por alterações orgânicas. Sim. E a nossa proposta aqui, obviamente, é trazer o olhar médico-espírita, o olhar espírita, que envolve tudo isso que nós estamos discutindo aqui, mas as questões espirituais que envolveria com mais profundidade no segundo programa, pela complexidade do tema. Mas o próprio Jung, só um adendo, eu trouxe algumas coisas escritas, porque não dá para decorar, né? Mas o próprio Jung colocou que a investigação da esquizofrenia, né, que seria, vamos dizer, a principal doença que caracteriza as síndromes psicóticas, então a investigação da esquizofrenia constitui uma das tarefas mais importantes da psiquiatria futura. O problema encerra dois aspectos, um fisiológico e um psicológico, pois, como se pode perceber, essa doença não se satisfaz com uma única explicação. Então, o próprio Jung tem toda essa teoria que eu acabei de expor aí de uma forma resumida, mas ele mesmo, como psiquiatra, né, ele fez toda a sua teoria dentro do hospital psiquiátrico, dizia que tem toda uma questão fisiológica que se sobrepõe muitas vezes e anda, e não pode não ser olhada, não dá para a gente olhar a esquizofrenia só sob com a lente da dinâmica psíquica. Temos que considerar todo o acometimento orgânico que existe, sendo indubitavelmente, né? Pessoal, você está acompanhando o programa da AME Osasco aqui no canal do YouTube. Você pode se inscrever, pode deixar o seu like, pode deixar sua pergunta e participar conosco. Claro que é importante isso para que a gente possa ter uma noção de como nós estamos fazendo aqui. Então você participa conosco e deixe sempre a sua mensagem. Alejandro, Emily e Ala, pegando esse gancho, pegando Jung, de médico e louco, então todo mundo tem um pouco. Opa, amigo. Por aí. Nem conto quanto. Alejandro, eu queria que você deixasse uma mensagem e falasse do nosso Medinesp. Como é que tá? Qual é a programação? O junho está chegando. Isso. Começamos a falar o ano passado, mas 2019 chegou. Como é que tá isso? Tivemos o programa do Medinesp ano passado com a Kátia Marabuco, Sim. que é presidente da MPAUI e é uma das organizadoras do evento, que será em Teresina. É o maior congresso de ciência, saúde e espiritualidade do mundo. Um congresso que está sendo preparado para 2.000 pessoas e que vai ocorrer no feriado de Corpus Christi, entre os dias 19 e 22 de junho. E aqueles que quiserem maiores informações podem assistir o nosso programa que foi ao ar ano passado, no mês de setembro, né, falando sobre esse evento, ou entrando no site, inclusive para se inscrever, saber a respeito dos palestrantes, ver a programação, que é o medinesp2019.com.br. E a jornada? A jornada, nossa segunda jornada da Associação Médico Espírita de Osasco, para aqueles que não forem até Teresina, está mais perto aqui para quem assiste a gente, seja em Osasco, região, será no mês de setembro, ainda com datas a definir, mas daqui em breve também pelas redes, toda a programação, o local do evento, inscrições, vale muito a pena. Nós estamos falando no programa de hoje sobre psicose na visão médico-espírita e claro que nós vamos falar dessa questão da parte espiritual, mas num segundo momento, num outro programa que você vai acompanhar com a gente.
Hoje aqui Alejandro Vera, Emily Munhoz, o Alan Della Bella e eu, Adriano Marques, levando para você sobre esse tema. Alejandro, Emily e Alan, tem uma questão bem interessante que a gente separou aqui, que é o que fazer em caso de perturbação de conduta e comportamento social. Vocês comentaram da questão da busca, do buscar, mas eu busco o quê? A Emily trouxe uma questão muito interessante, que eu acho que quem está nos acompanhando deve pensar da mesma forma, que é assim, estou com dor em tal lugar, busco tal médico. Mas nesse campo, como entender isso e como buscar isso? Queria que você falasse um pouco dessa questão. O Alan adiantou bastante, e adiantou muito bem essas questões de alteração de comportamento, né? A Emily também foi colocando dentro dessas definições das doenças mentais no seu todo, seja por alterações na forma de pensar, pelo comportamento em si, por outros sintomas que a gente já tem relatado desde o início do programa, que envolvem essa sintomatologia psicótica, mas tem um ponto essencial, que o paciente que se vê num episódio psicótico, por vezes de autorreferência, em delírios importantes, persecutórios, ele obviamente sofre, mas por vezes ele não se percebe adoecido. E aí a enorme dificuldade de pacientes nessa condição buscarem auxílio por si próprios, a não ser que seja um paciente aí com uma doença já instalada há bastante tempo, já diagnosticada, em tratamento médico adequado, dentro de uma crise, às vezes vai dentro de uma crise, enfim. Então ele já se encontra num tratamento, minimamente ele já se percebe, já tem uma crítica em relação a si próprio, e aí por conta disso ele percebe quando existem essas alterações e ele mesmo pode buscar o profissional de saúde que já o acompanha, que seria obviamente o psiquiatra ou o psicólogo dando esse suporte. Num primeiro chamado episódio psicótico, ou seja, uma pessoa que não tem nenhum histórico e abre um quadro, pensando nas psicoses, e como a Emily trouxe a esquizofrenia, lembrando aí como a doença que melhor caracteriza e a mais estudada dentro das psicoses, quando que isso ocorre? No geral, no final da adolescência e no início da vida adulta. Mas aquilo é chamado como um primeiro episódio psicótico antes de você dar o diagnóstico de esquizofrenia. Dificilmente você fecha um diagnóstico numa primeira consulta, pela gravidade e complexidade dessa doença. Você precisa de um acompanhamento longitudinal, ou seja, a longo prazo, para entender se de fato vai fechar esse diagnóstico. Então, nesse primeiro momento, é muito crítico. A família, por vezes, necessita levá-lo, e não é raro, num serviço de emergência psiquiátrica, porque ele não se percebe adoecido. Ele sim sofre, mas por uma série de questões que o envolvem, e aí, por vezes, são situações mais traumáticas. Alan, há necessidade do acompanhamento psicológico por parte dos familiares, diante disso que o Alejandro está colocando? Como funciona isso? Sim, é sempre importante, né? Como o Alejandro falou, o neurótico, ele de uma forma lúdica, né? Para a psicologia foi Freud quem mais se debruçou nessas instâncias de funcionamento. Mas dentro da psicologia humanista, por exemplo, que é focada no sujeito, a gente percebe ludicamente que o neurótico ele se esquiva de uma dada realidade, acionando seus mecanismos de defesa, e o psicótico nega, né? Então, o neurótico ele chega mais cedo para o consultório, ele consegue perceber melhor o sofrimento dele. O psicótico não, ele sofre, mas ele não procura ajuda, porque ele nega aquela realidade. Então, principalmente nesses casos, a participação da família é muito importante, porque nesses casos a família também sofre, né? E percebe com maior rapidez. Então, é importante chegar, vir junto, ir acompanhando, até para entender o manejo que se faz naquilo, na leitura de como acolher, né? Por vezes a gente percebe em pacientes psicóticos graves que a gente tem que ter uma imersão dentro daquela realidade criada, para que a gente consiga uma receptividade por parte dele e dentro dessa troca, né, dentro desse vínculo, você ir desconsiderando aquilo e desconstruindo aquilo que ele gerou. Então, esse manejo da família de fazer um enfrentamento com maior afeto, acho que o afeto é muito importante, o afeto ele tem uma arma poderosíssima para fazer o sujeito aceitar o que o outro está dizendo e começar a olhar para aquilo que ele está fazendo da vida dele. Então, você fazendo uma imersão na realidade paralela que ele construiu e trazendo mecanismos
bem reais, bem palpáveis, para perceber que aquilo está fugindo um pouco da realidade que ele está enfrentando, é o melhor manejo que a gente faz para ele desconstruir aquilo. Então, principalmente nos casos de psicoses, é importante mesmo a participação da família dentro do processo terapêutico. Alejandro, qual a gravidade da negligência ou de se negligenciar esse tratamento da psicose, ou seja, desse comportamento, dessa questão médica, desse diagnóstico médico, como você colocou, diante de um caso desse? Que você disse, olha, na primeira vez é muito difícil identificar, mas aí eu volto sempre àquele mesmo pensamento do ouvinte, né, tentando pensar com a cabeça de quem nos assiste, quem nos acompanha. Questão financeira, questão da dificuldade da distância, né, o canal tem sido visto por pessoas no Brasil, no mundo inteiro, não tem na cidade um médico psiquiatra e tal. Essa negligência, qual a gravidade disso? A gravidade é muito importante. Assim, a questão da negligência, né, Adriano, envolve os dois lados. Seja porque a família, e o Alan tem trazido a importância da família estar próxima, de perceber essas alterações de comportamento, e como a Emily colocou, né, qual é o nosso parâmetro de normalidade? Nós mesmos. Então, dentro de uma linha que obviamente oscila, quando você tem alterações importantes, você precisa observar e entender o que está acontecendo. Porque nem sempre os ditos sintomas psicóticos são tão floridos, ou seja, são tão perceptíveis. Por vezes aquela pessoa já vem alimentando isso há bastante tempo, se retrai por um medo intenso que ela vem vivenciando no seu mundo mental, mas a família já vai percebendo que existem alterações e precisa de um acompanhamento médico. Eu não posso olhar para um filho, para o marido, para a esposa, enfim, qualquer familiar, não, isso vai passar, ela vai superar. Pode superar? Sem dúvida, mas quando nós falamos de uma patologia tão grave como algum quadro envolvido com as psicoses, eu preciso de um acompanhamento médico, eu preciso de um tratamento que vai envolver, sim, uso de medicações para poder tirá-lo da crise e, a partir disso, delinear um tratamento mais a longo prazo. Então, obviamente, existe negligência por parte daqueles que convivem com ele, caso tenha esse olhar, por vezes, preconceituoso, de não querer levá-lo mais rápido ao médico, em especial a um psiquiatra, por tudo aquilo que envolve o entendimento do adoecimento mental. E pode existir, sim, negligência de um profissional de saúde que, por vezes, não é da área da saúde mental e olha para aquilo de uma forma diferente, diz, não, isso daqui pode ser qualquer outra coisa e daqui a pouco passa, não encaminha para um psiquiatra. Quer dizer, esses olhares precisam ser muito bem alinhados e muito atentos para que a gente não coma a bola e esse quadro vá se agravando, podendo levar, por exemplo, essa pessoa ao suicídio. Entendendo aí que a esquizofrenia dentro das psicoses é a quarta maior causa de suicídios no mundo. Então estamos falando de coisas graves, né? Alan, você fez um comentário enquanto o Renan estava colocando da questão da sutilidade, é muito sutil e tal. E aí, assim, eu vou tentar ser sutil para não identificar, porque eu tenho medo dos vizinhos lá em casa assistirem o programa. Mas tem um apartamento lá próximo, que a gente fala, pô, lá dentro só tem maluco, porque é briga o tempo inteiro. Pegando o gancho do que o Alejandro colocou, como identificar isso? Que o Alejandro disse assim, olha, eu não percebo tal, mas e quando a família tem um problema psicótico ou de neurose e tal, e eu sou o normal? Como é que é essa questão? Quando o Alejandro colocou da sutileza, principalmente no começo, às vezes começa de uma forma sutil e depois, de fato, fica mais extravagante. É porque vai confundindo por outros comportamentos. Às vezes você tem na família alguém que já tem um comportamento histriônico, ou alguém que se torna mais expansivo quando faz uso de álcool, ou quando faz uso de substâncias. E aí confunde um pouco porque já faz parte do repertório de comportamento do sujeito, né? Dizer coisas que estão fora de um sentido comum ali naquele momento. A pessoa é piadista, é sarrista, e está todo mundo rindo, mas ela está em sofrimento. Então começa assim, mas a permanência daquilo, né? Os eventos vão se sucedendo, e aí a gente vai olhando de uma forma mais profunda para aquele comportamento. Ele está fora de sintonia com o ambiente em que a gente está dividindo, e aí sim começa a ficar mais evidente,
precisa-se então de ajuda médica para fazer uma avaliação, fechar um diagnóstico, e aí sim um tratamento, lógico, psicológico também viável. E eu acho que a gente está encarando aqui uma questão muito complicada que é cultural, que é o medo da loucura, né? Porque... Eu não sou louco. Sim, a gente está encarando realmente isso, porque, sem dúvida nenhuma, as psicoses são os quadros mais graves da psiquiatria, que inclusive geraram a ideia de loucura, né? A ideia cultural, social de loucura. Então, quando a gente se depara com um familiar, né, vamos colocar assim, perdendo contato com a realidade, né? Essa seria a grande questão, né? Você perde o contato com a realidade dele, com a realidade familiar, cultural que ele vive. Esse seria o melhor parâmetro, né? Então, quando aquilo começa a ficar fora, num primeiro momento, os familiares têm um estranhamento. O que está acontecendo? A pessoa está falando coisas sem sentido. Mas quando aquilo se torna, né, bem estabelecido, esse medo vem nos familiares. Então, normalmente no consultório, as pessoas chegam muito sensibilizadas, com aquele pé atrás, né? Primeiro consultório de psiquiatra. E algo impactante sempre tem uma negação, né? A pessoa quer negar aquilo. Mas é natural, né? Porque o medo da loucura, o medo é mais do que humano. Então, mas assim, é importante saber hoje que a psiquiatria avançou muito e os tratamentos são muito eficazes, né? Primeiro, assim, o psiquiatra é um médico normal. Porque sim, as pessoas chegam com muito pé atrás, né? Quantas vezes eu já não vi, nossa, mas você é psiquiatra. Você tem uma cara tão normal. Mal sabe ele, né? E apesar do nome né? feio, né, da doença, esquizofrenia é um nome feio, a gente tem acompanhado pacientes e a gente sabe que é possível tocar uma vida normal. Sim, os tratamentos são extremamente eficazes, as medicações, não são aquelas medicações que a gente tem aquele mito, né? Putz, será que eu vou ficar dependente? Eu vou ficar, né, dopado? É a primeira pergunta. Ou senão vem uma afirmação antes, que essa ficar doidão, eu também perguntei para o Alejandro, e a segunda foi, eu vou ficar viciado nesse negócio ou não? Então, gente, esses são os mitos mais frequentes. Todo mundo que chega no consultório da psiquiatra, a primeira vez, principalmente trazendo um quadro psicótico, essas são as perguntas, assim, 100% das vezes. Eu vou ficar viciado no remédio? Eu vou ficar dopado? Eu vou ter que fazer um tratamento para sempre? Então, vamos lá, vamos olhar primeiro do que se trata, né? Como o Alejandro disse, não dá para a gente dizer, num primeiro contato, já fechar um diagnóstico. A gente primeiro tem que ver o prognóstico, tem que ver como é que é o andamento da doença, como a doença evolui, como não evolui. Enfim, mas as medicações são modernas, são seguras, não causam dependência, as pessoas normalmente não devem ficar dopadas e voltam para uma vida normal na maioria das vezes, dependendo da intensidade do quadro. O que é uma negligência é você não levar. Porque o que acontece com o quadro psicótico? Os quadros psicóticos, quanto mais tempo sem tratamento, pior eles vão ficando. Existe essa certeza de que vai piorar? Existe, ela é uma doença hoje considerada como neurodegenerativa. Principalmente quando... Então tem essa progressão natural, a progressão natural da doença, vamos dizer assim. Só um minutinho. A gente não fez o tratamento da diabetes, a progressão normal da doença, se eu não tratar, é ficar cego no futuro, não é? Então a progressão natural de um quadro psicótico, da esquizofrenia especificamente dita, é uma neurodegeneração. Então, assim, vai tendo uma piora e aí sim, mesmo com um tratamento moderno, fica muito difícil voltar. Então, essa seria uma das maiores negligências também, fora tudo que foi dito pelo Alê. Não, eu só queria complementar dentro dessa negligência que quando a coisa não é olhada com atenção no começo, a gente sabe que o paciente, às vezes, tende ao isolamento social, até dentro da família. A pessoa vai se isolando e quando você se isola, quando você não faz essas trocas sociais, você dificulta a percepção, porque a pessoa se encerra dentro do seu mundo psíquico, dentro daquela realidade, e a falta de compartilhamento faz com que o outro não perceba. Perde a referência. E aí você perde o apoio, a busca de ajuda, né? Porque de uma forma mais tardia, como qualquer outra patologia,
vai se tornando mais contundente, mais difícil de tratar. Então, a pessoa vai se isolando, por vezes até fisicamente. Né? A gente tem casos de pessoas que foram morar sozinhas, porque começou num grande embate social, a pessoa passa a não fazer trocas positivas e afetivas bacana, e aí ela vai se isolando. Ninguém me compreende, eu não me dou com ninguém. Melhor ficar sozinho. Melhor ficar sozinho. Quando eu não estou sozinho, o desgaste é maior, então eu me preservo me isolando. E esse isolamento vai tornando mais difícil o acesso do paciente ao médico psiquiatra. Por extensão, invariavelmente, ele vai cair no consultório no momento de crise mais aguda. E aí já está mais difícil de tratar. E convenhamos, né, pessoal, é muito mais bonito você dizer numa roda de amigos, olha, eu tenho a síndrome de Schweinsteiger, do que esquizofrenia, né? Criei um nome aqui, pessoal, não sei nem se tem uma síndrome dessa, mas... Tem todo um preconceito. Um preconceito, né? A psiquiatria traz um preconceito inerente, né? Tanto que a Associação Brasileira de Psiquiatria tem toda uma campanha contra a psicofobia, né? Que é toda essa questão preconceituosa que traz. Mas, enfim, hoje em dia, com toda a modernidade, com toda a informação, isso não cabe mais. Não tem mais Não espaço. cabe mais. O preconceito, ele inclusive nasce da própria identificação que você faz com os sintomas das doenças, É né? que vem do medo. Você Tá falando aí, Alan, Alguém- você não tá na minha pele, eu já tô identificando um monte de coisa, meu amigo. Tô com vontade de morar sozinho, me isolo algumas vezes, eu tô doidão aqui. O cara que está dando um Google agora, né? E está entrando lá na esquizofrenia, nos sintomas ou em Minimizou a tela do canal, não, volta aqui, fica com a gente. todos os Fs, né? Das doenças mentais do CID-10, ele vai encontrar uma ressonância no que ele está lendo, porque na verdade aqueles são sintomas que dizem de nós, né? É claro que a frequência, o comprometimento dele, uma avaliação médica que vai identificar se você tem ou não. Mas quando você começa a ler aquilo, você se reconhece nele, né? Por Uma isso que você sugestão, corre. pessoal, ache 3 amigos médicos e psicólogos que fazem um programa, que aí você fica o tempo inteiro tendo como referência. Ou o tempo inteiro tenso. O tempo inteiro tenso. Porque dá medo de ler. Se você for ler, opa. Por que vocês não estão gravando mais todos os finais de semana, né? Por causa disso, é o medo, então a gente só fez uma vez por mês. Né? Escondido. Pessoal, a gente está caminhando para o final desse bate-papo, mas eu quero fazer uma pergunta importante, já que 2019 começou. Você está aqui no canal da Ame Osasco, Ame Você, e que você pode participar deixando a sua pergunta, se inscrevendo no canal, mas eu queria fazer uma pergunta agora, pensando, né, no Brasil, nessa questão política, tudo mudou esse ano, ou seja, são as novidades, estão começando a vivenciar o que vai ser de novo e tal. Alejandro, você fez um comentário da questão, né, quando nós falamos de negligência, nós 4 aqui, e uma pergunta que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, e não nessa questão política propriamente dita, mas na questão da formação. Nós estamos tendo uma dificuldade no Brasil em relação ao campo educacional, ou seja, está cada vez mais difícil. O meio privado, meio que, abro aspas aqui para uma palavra preconceituosa, mas tomou conta, fecho aspas, né? Dessa questão da educação. Você tem hoje centros universitários, onde cursos em que a gente tinha que trabalhar muito para pagar, hoje a pessoa paga com parcelas pequenas, a mensalidade é de R$60, um curso à distância e tal. Não quero entrar nesse assunto se está certo ou se está errado, mas eu queria perguntar para vocês a preocupação disso, ou seja, essa formação que não é tão bacana como vocês tiveram, relacionada a essa questão da negligência. Como é que vocês têm pensado isso? Como que vocês têm visto isso? A formação hoje no Brasil de médicos, psiquiatras, de psicólogos. Você traz um item que é extremamente importante, que é a negligência social, Sim. educacional, a negligência da saúde pública em relação ao adoecimento de uma forma geral, seja para as doenças físicas, ou em especial mental, que é a nossa base de estudo hoje. E os dados da Organização Mundial de Saúde, eles são muito certeiros nisso. Quer dizer, existe uma relação direta com miséria e transtorno mental. E existe uma relação direta de transtorno mental com suicídio. E 3/4, ou seja, 75% dos suicídios do mundo acontecem em países pobres e em desenvolvimento. Então, por que isso? E aí o buraco é bem mais embaixo. Aí você começa a discutir as questões de educação e saúde, que hoje a gente começa a discutir isso no dia a dia, se torna um grande clichê, né? Porque ninguém traz para a discussão programas de saúde pública ou de educação para daqui 40 ou 50 anos. E é dessa forma que você não negligencia um povo, uma nação. Então, isso não vai só pela formação médica,
nós não podemos ter um olhar em relação à saúde que se limita só ao médico, mas é algo muito mais amplo, que envolve todas as questões socioeconômicas também. Então, eu que trabalho numa realidade muito próxima da miséria e de algumas discussões que a gente vai tendo também fora do ar e tal, eu gosto de dizer que a gente vivencia vários séculos em um século só, que o século XXI ele é cronológico, mas eu vivencio situações no meu dia a dia do século XVII, XVIII, XIX, por um adoecimento profundo. Então, como que você fala em saúde mental para pessoas que não têm como se alimentar, que estão desempregadas, para pessoas que seus filhos estão em situações precaríssimas de educação, onde não tem onde deitar, de você conversar com as pessoas, onde não tem um colchão. Quer dizer, como você fala em saúde mental em situações dessas? Você não fala, não se fala. Nós falamos dos tratamentos, a Emily trouxe dos tratamentos eficazes relacionados às medicações. Sem dúvida, hoje eles são muito mais eficazes do que eram há 50 anos atrás. Houve um avanço da psicofarmacologia. Mas e o acesso, né? E o acesso, ou as medicações que, por vezes, o Sistema Público de Saúde ela oferece aos pacientes, não tem a mesma qualidade que as medicações que são compradas, que, por vezes, giram em torno, para os quadros psicóticos graves de esquizofrenia, podem chegar a R$1.000, R$1.200 por mês. Sim. Quer dizer, as pessoas não ganham, às vezes, isso... São bons, mas são caríssimos. Então, por vezes, uma pessoa não ganha isso em um ano, porque ele está desempregado. Ou ganha isso no mês, mas para sustentar 5, 6 da família. Então, quer dizer, a negligência ela corre nesse sentido também. Seja no nível menor, pela família, que por vezes não tem o olhar mais atento e cuidadoso, seja por vezes de um profissional de saúde que também tem os seus preconceitos sobre a saúde mental, sobre a psiquiatria, e acaba negligenciando uma situação muito mais grave, seja por um sistema muito maior de falta de investimento em saúde pública, por falta de prevenção e promoção em saúde. Então, a gente acaba, não vou dizer exatamente criando, mas propiciando situações de profundo adoecimento, onde você vai percebendo que as pessoas vão cindindo, ou seja, vai havendo uma quebra, onde todos esses sintomas, sejam sintomas neuróticos dentro dessa linguagem que a gente trouxe aqui, ou psicóticos, eles vão aparecendo com muita intensidade. Isso sem considerar os aspectos espirituais gravíssimos que ocorrem nessas situações. É o que nós vamos falar no próximo programa, pessoal. Mi, quer comentar alguma coisa? Vou te fazer uma pergunta, então. Boa. Toda doença mental é espiritual? E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu acho que deve ter um pezinho. Vamos lá, no próximo. Será? Eu truco, hein? Alan, quer comentar alguma coisa? Concordo plenamente com vocês, com o que o Alejandro falou. A gente vive um momento grave, né, de descaso social. A gente tem um desinteresse natural em relação a essas questões. Nos incluímos nisso enquanto cidadãos, na medida em que a dificuldade faz eu ter a necessidade de cuidar de mim. E quanto mais necessidade eu tenho de cuidar de mim, porque me faltam as coisas, maior dificuldade eu tenho de olhar para o outro. Eu tenho que fazer a manutenção da minha própria vida. E por vezes isso é a realidade de todos que passam por situação de miséria. O sujeito não consegue compartilhar o que ele não tem, então ele tem que cuidar dele. E nesse sentido não dá para eu olhar para ninguém e está todo mundo mais ou menos nesse barco. Incluímos aí os profissionais da área de saúde, né? Como o Alejandro falou, a questão da saúde mental, ela não se reduz ao psicólogo e ao psiquiatra, tem uma série de outras categorias que tem que abarcar essa situação e que há uma esquiva natural, há um desgosto natural, há um desconforto natural em abraçar essas questões, principalmente das mais graves, né? Então, há de se pensar a longo prazo, né? A gente precisa criar em nosso país, espero que esse ano de 2019 a gente dê uma grande guinada em todas as ações sociais que a gente tanto precisa, e aí, por extensão, a gente vai atingir também aquilo que você trouxe, a questão da formação, né? Eu não tenho dúvida de que
não só do médico, do psicólogo, mas de todos os cursos. A gente entrou numa fase de declínio, há um desinteresse, há informação profunda em todos os quesitos. O advento da tecnologia, ela trouxe muita comunicação, mas trouxe muita verdade também. Tem muita coisa superficial que é tida como verdade absoluta e não é. Então a gente se tornou mais rápido, a gente tornou o nosso pensamento mais acelerado, mas ao mesmo tempo menos reflexivo. E isso é um desafio para todos nós. Não é só para o professor, mas para o aluno, que tem que complementar a sua formação tendo interesse por aquilo que ele vai fazer no futuro. Sim, é o mínimo, né? Pessoal, chegamos ao final de mais um bate-papo. Psicose na visão médico espírita. A parte espiritual a gente vai fazer no próximo programa e claro que você vai acompanhar conosco aqui no canal da AME Osasco e você. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Lembre da nossa jornada e do nosso Medinesp esse ano. E para encerrar, Alejandro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Adriano. Para aqueles que nos acompanharam até agora, não percam o próximo programa em fevereiro, porque é muito interessante o olhar espírita em relação às psicoses. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez e, de fato, não percam que vai estar muito bom. Pergunta que a Mimi fez, o Alan responde no próximo programa. Estou ansioso para ver o próximo programa, compartilhar, eu gosto de tratar das questões espirituais disso. Feliz aqui, programa 1, mês 1, 2019, feliz a todos nós e vamos que vamos. Pessoal, agradecer mais uma vez, um feliz 2019, tudo de bom para vocês e, claro, lembre-se de sempre se conectar conosco aqui, divulgar e manter essa relação conosco. Obrigado a todos, obrigado a você que participou conosco. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima.